As nossas igrejas têm se comprometido com a pregação centrada em Cristo ou está distraída com outras prioridades? O que você sente quando ouve uma pregação que confronta os seus erros? Isso é amor ou julgamento? Você acredita que a igreja ainda tem uma mensagem capaz de transformar vidas no mundo de hoje? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, espero que todos estejam bem debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição de hoje é a lição 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo nos diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Atos capítulo 3, versículo 12. A verdade prática nos diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 3, do versículo 11 ao 19. Objetivos da lição: expor a importância da pregação das Escrituras, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade e incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. A introdução na revista nos diz assim: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. O que torna uma igreja verdadeiramente fiel a Deus? Não são apenas as reuniões ou o número de membros, mas o seu compromisso inegociável com a pregação do Evangelho. Uma igreja bíblica tem um centro claro, Jesus Cristo, e um instrumento essencial, a palavra de Deus pregada com poder e verdade. Quando essa palavra é proclamada no poder do Espírito, vidas são tocadas, corações são renovados e a esperança volta a florescer até nos terrenos mais secos. Uma igreja que prega a palavra com fidelidade se torna um farol de esperança em meio à escuridão do mundo. A palavra-chave é pregação. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp, da sua igreja, do Telegram, que isso ajuda muito o canal e faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a igreja que prega as Escrituras. Subtópico 1: as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versículo do 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 19 e versículo 23, e Gênesis, capítulo 22, versículo 18 e versículo 25.
Há também uma conexão com o Salmo 22, verso do 1 ao 31 e verso 18, a Daniel, capítulo 9, versículo 26 e versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Após a cura do coxo na Porta Formosa, Pedro e João foram até ao alpendre de Salomão e uma multidão se reuniu para ouvir a pregação do Evangelho. O alpendre de Salomão era uma estrutura com colunas, como uma espécie de varanda coberta que oferecia sombra e abrigo para as reuniões e ensinos. Embora o templo original de Salomão tenha sido destruído pelos babilônicos, o nome foi preservado porque se acreditava que aquela parte havia sido reconstruída sobre o resto do templo original. Então, nessa segunda pregação de Pedro, logo após o milagre do coxo curado na porta do templo, vemos algo fundamental: a centralidade da palavra de Deus. Pedro não se baseia em experiências humanas ou emoções passageiras, ele ancora sua mensagem na Escritura, mostrando que Deus se revelou ao longo de toda a história. Pedro não apenas fala de Jesus como o Messias, mas conecta sua vida, morte e ressurreição às promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, mostrando que tudo já estava previsto. Ele cita Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, quando Moisés profetiza sobre o surgimento de um profeta semelhante a ele, que seria Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 18, em que Deus promete a Abraão que em sua descendência serão benditas todas as nações, apontando para Cristo. E Salmo 22, que retrata com detalhes a crucificação, e com Daniel 9:26, que profetiza a morte do ungido. Pedro também destaca que Deus sempre esteve se revelando a seu povo, desde dos patriarcas até os dias atuais. E essa revelação continua por meio da igreja que prega a palavra. A igreja precisa entender que sua missão não é entreter, nem apenas oferecer conselhos de autoajuda. Sua missão principal é pregar a palavra, porque é nela que Deus se revela. Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas estudando o livro, estamos conhecendo o Deus vivo que fala, age, salva e transforma. Assim como Pedro, precisamos pregar com base nas Escrituras, mostrando que o mesmo Deus que agiu no passado continua atuando hoje, através de Cristo e da ação do Espírito. A igreja que prega a Bíblia revela ao mundo quem Deus é, seu caráter, suas promessas e seu plano de salvação. Subtópico 2. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Um dos maiores erros dos líderes religiosos do tempo de Jesus foi lerem as Escrituras sem enxergarem o Cristo nelas. Eles conheciam os textos, mas não reconheciam o Messias diante de seus olhos. Jesus confronta isso em João 5,39, afirmando que toda a Escritura dá testemunho dele, do Gênesis ao Apocalipse. Ele é o fio condutor da história da redenção. Pedro, cheio do Espírito, compreendeu essa verdade e a transmite com clareza. Ele afirma que os sofrimentos de Cristo foram preditos pelo profeta, nada foi por acaso. A rejeição à cruz e até mesmo a glória posterior de Jesus já estavam profetizadas nas Escrituras e agora se cumpriram diante dos olhos de todos. Ao pregar
pregar assim, Pedro não só estava mostrando erudição bíblica, mas estava ensinando um princípio central: ler a Bíblia e encontrar Cristo em cada página. Hoje, muitas pessoas buscam a Bíblia apenas como um manual de vida, mas se esquecem que o principal propósito da Escritura é revelar Jesus. Toda pregação, ensino ou leitura bíblica que não conduz a Cristo está incompleta. Seja no Antigo ou no Novo, a missão da igreja é apontar para Jesus, o centro da mensagem bíblica. Como Pedro, precisamos anunciar não um Cristo genérico, mas o Cristo das Escrituras, o que sofreu, morreu e ressuscitou conforme os planos eternos de Deus. A Bíblia não é apenas um livro religioso, é o testemunho vivo de Cristo. Quem a lê com o coração aberto encontra Jesus em suas páginas. Subtópico 3: as escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. A palavra não apenas consola, mas também corrige. Pedro chama o povo ao arrependimento, exigindo mudança real de mente e direção, onde há pregação bíblica, há confronto com o pecado e chamado à transformação. Na sequência de sua pregação, Pedro não se limita a explicar os eventos da cruz, ele chama os ouvintes à responsabilidade pessoal diante do pecado. A palavra de Deus não apenas consola, ela também confronta, expõe e exige mudança. Pedro usa aqui o verbo grego metanoio, que não significa apenas sentir remorso, mas aponta para uma mudança profunda de mente, coração e direção. É um arrependimento que transforma. O apóstolo não está fazendo um apelo emocional, mas uma convocação espiritual. Arrependam-se e convertam-se, ou seja, mudem a sua forma de pensar e se voltem para Deus. Essa é uma marca da verdadeira pregação bíblica. Ela ilumina a beleza de Cristo, mas também denuncia a feiura do pecado. Não há evangelho verdadeiro sem arrependimento sincero. Vivemos um tempo em que muitos evitam confronto com pecado em nome de uma falsa paz, mas a palavra de Deus é como um espelho que revela quem realmente somos. A igreja não pode suavizar a mensagem. Precisamos pregar um evangelho que chama o pecador ao arrependimento e não apenas oferece promessas sem transformação. Se não houver confronto com o pecado, não haverá refrigério espiritual. A graça só é valorizada quando o coração reconhece sua necessidade de perdão. A Bíblia não apenas conforta, ela confronta e transforma. Toda verdadeira pregação precisa levar a cruz, onde o pecado é revelado e a vida é restaurada. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a igreja bíblica fundamenta sua pregação nas escrituras que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. Tópico 2: a igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. O estudioso Strong explica que o Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados ao acontecimentos divinos ou milagrosos. A pregação registrada em Atos 3 não foi resultado de um estudo humano apenas, mas de uma vida cheia do Espírito Santo. Pedro, antes
temeroso, impulsivo, agora parece ousado, sensível e centrado, porque foi capacitado pelo Espírito no Pentecostes. Aqui, quando fala fitando os olhos, é muito mais que um olhar comum. Segundo a concordância de Strong, esse termo indica um olhar fixo e profundo, com atenção espiritual. No Novo Testamento, ele aparece geralmente em momentos de revelação divina ou manifestação de poder, como em Atos 1 ou 10, na ascensão de Jesus, ou em Atos 6,15, o rosto de Estevão como de um anjo. Isso revela que Pedro não agia por impulso ou emoção, mas estava intencionalmente atento ao mover do Espírito Santo, reconhecendo que algo divino estava prestes a acontecer. Essa percepção espiritual e sensibilidade só são possíveis quando o mensageiro está cheio do Espírito Santo, como Pedro estava. A capacitação para pregar, ensinar e servir não vem de diplomas ou carisma natural, mas da presença do Espírito Santo. Não basta saber o que dizer, é preciso estar sensível à direção de Deus. A igreja de hoje precisa de mensageiros que fixem os olhos nas pessoas com discernimento espiritual, vendo além das aparências, percebendo as necessidades ocultas e falando com ousadia e compaixão que só o Espírito pode gerar. É no poder do Espírito que a pregação deixa de ser apenas discurso e se torna transformação. O mensageiro cheio do Espírito não apenas fala sobre Deus, ele fala com quem vem da parte de Deus. O Espírito Santo capacita, direciona e transforma palavras em vida. Subtópico 2, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retornando ao episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade, a unção do Espírito Santo. O que há em comum entre Pedro e Paulo nas cenas descritas? Ambos fixaram os olhos em pessoas específicas sob a influência direta do Espírito Santo. Pedro não apenas olhou para o paralítico com compaixão, ele enxergou pelo Espírito que era um momento oportuno para a manifestação do poder de Deus. E após o milagre, ele não fez um discurso vazio ou técnico, pregou com ousadia e autoridade a palavra. O mesmo ocorre com Paulo, que olha fixamente para o paralítico em Listra e antes da cura, e também para o mágico Elimas antes de repreendê-lo. Em ambos os casos, os apóstolos não estavam apenas atentos fisicamente, mas espiritualmente guiados. Tudo isso nos mostra que o Espírito Santo é quem capacita o mensageiro verdadeiro, tanto para agir com poder quanto para pregar com unção. Pregar não é apenas transmitir ideias, é anunciar a vontade de Deus com autoridade espiritual. Hoje muitos confundem carisma com unção. Mas a verdadeira pregação vem do céu e não do palco. A igreja precisa urgentemente de mensageiros cheios do Espírito que preguem com profundidade, autoridade e discernimento. Mais do que palavras bonitas, o que transforma vidas é a palavra anunciada com unção do Espírito Santo. A autoridade na pregação não vem de quem fala bem, mas de quem está cheio do Espírito. Subtópico 3. O Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar em este homem?
Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. O Espírito não promove o homem, mas exalta Jesus. Pedro recusou a glória para si e apontou para o Senhor. Se a pregação exalta o homem, não é do Espírito. Toda a verdadeira obra do Espírito glorifica a Cristo. Pedro poderia facilmente ter aceitado a admiração do povo, mas cheio do Espírito, ele recusa qualquer glória para si e deixa claro que o milagre não foi resultado de poder ou santidade pessoal, mas da ação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por meio do nome de Jesus. Pedro sabia a obra do Espírito nunca visa elevar o pregador, mas exaltar o Redentor. Quando a pregação ou o milagre colocam o homem no centro, temos apenas performance, não ministério ungido. Em nossos dias é fácil confundir sucesso humano com unção espiritual, mas onde o Espírito está operando de verdade, Cristo é exaltado, não o pregador. O púlpito não é lugar para ego, mas para diminuirmos, a fim de que Cristo cresça. O ministério autêntico é aquele que a glória nunca fica com o homem, mas sempre volta para Deus. A obra de Cristo é revelar e glorificar Jesus. Se a pregação não exalta Cristo, não vem do Espírito. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Tópico 3: a igreja que prega a esperança vindoura. Subtópico 1: alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A sensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Pedro, logo em sua primeira mensagem após o Pentecostes, alertou o povo com uma declaração forte: salvai-vos dessa geração perversa. Na segunda pregação aqui, ele reconhece algo ainda mais profundo. Aquela sociedade era espiritualmente ignorante. Pedro não os exime de culpa, mas reconhece que sua rejeição a Cristo veio da cegueira espiritual e da dureza de coração que caracterizava a sua cultura. Paulo, mais tarde, vai definir bem essa condição, uma geração sem esperança porque está sem Deus. E também diz que a insensibilidade espiritual é a marca dos que não conhecem o Senhor. Trata-se de uma cultura espiritualmente adormecida, relativista, sem temor a de Deus e resistente à verdade. Esse diagnóstico bíblico não é apenas do passado, ele descreve com perfeição a nossa geração atual, indiferente à eternidade, insensível ao pecado e cercada de vozes que abafam a voz do Espírito. A igreja precisa entender que a cultura em que vive não é neutra. Somos chamados a pregar a verdade a uma geração que não sabe que está perdida. Não podemos suavizar a mensagem para ser aceitos. Precisamos anunciar a cruz com clareza, urgência e compaixão. O mundo não perceberá sua necessidade de salvação se não foi confrontado com a realidade da sua condição. A palavra de Deus é o despertador de uma geração adormecida. A pregação do evangelho é o alarme de Deus para uma geração indiferente. Quem ama, adverte. Quem crê, anuncia. Subtópico 2. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade.
Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontam para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Ao final de sua pregação, Pedro não apenas chama ao arrependimento, ele anuncia uma esperança futura. Ele fala de tempos de refrigério que virão na presença do Senhor e também da restauração de todas as coisas. Aqui ele está apontando para a segunda vinda de Cristo e o cumprimento pleno das promessas de Deus. Esse refrigério tem um aspecto presente, pois a salvação já havia chegado por meio de Jesus. A bênção prometida a Abraão estava disponível, mas Pedro olha também para o futuro, um tempo de renovação e plenitude para Israel e para toda a criação. Essa restauração de todas as coisas é uma referência escatológica, o retorno de Cristo, a redenção final, a derrota definitiva do mal e o reinado pleno do Messias. É o momento quando toda a lágrima será enxugada e a criação será liberta da corrupção. Portanto, Pedro termina sua mensagem não com culpa, mas com esperança, uma esperança que ainda aquece os corações da igreja hoje. Vivemos num mundo que tenta oferecer alívio imediato, mas não pode oferecer refrigério eterno. Somente Jesus é a fonte de uma esperança que alcança o presente e invade o futuro. A igreja não prega apenas para agora, mas também para o que está por vir. A volta de Cristo é a maior promessa para o povo de Deus e o maior alerta para o mundo perdido. Em tempos de dor, caos e desesperança, a igreja deve levantar sua voz para dizer: Jesus voltará. E com ele virá o refrigério, justiça, restauração e paz. A igreja não vive olhando para o passado, mas esperando o seu Senhor. A esperança da segunda vinda é o combustível da fidelidade no presente. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. A conclusão na revista nos diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. A igreja que deseja ser fiel à sua missão precisa voltar-se para a pregação bíblica centrada em Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Pedro nos mostra que a pregação cheia do Espírito é bíblica, ousada, transformadora e sempre exalta Jesus. A fidelidade à palavra é o que mantém a igreja viva, relevante e frutífera. Estamos pregando para glorificar a Cristo ou para agradar aos homens? Que sejamos uma igreja onde Cristo é o centro e a palavra é a base e o Espírito é o guia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.